Abra sua Bíblia no livro de Lucas 17, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Jesus estava numa caminhada, Jesus não jogava a conversa fora, todo o tempo ele estava ensinando, todo o tempo ele estava instruindo, ele aproveitava toda ocasião para ensinar. Ele sabia que o ministério dele seria muito pequeno, então quanto mais tempo ele deixasse os seus ensinos, melhor. Então ele estava numa caminhada, versículo 11 do capítulo 17 do Evangelho de Lucas, diz assim: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia, são coladas uma na outra. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido e amado, que agora teu Santo Espírito venha nos preparar. Essa é uma manhã especial, uma manhã de Santa Ceia, onde nós vamos participar do cálice, do pão. Que seja uma manhã de milagres, Pai, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração, que seja uma manhã que o Senhor venha dar uma nova direção à vida de muitos de nós, que a tua palavra flua com liberdade. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi na internet, querido, talvez alguns aqui também assistiram, os repórteres estavam cedo de manhã, já eram 6 horas da manhã, e isso na quarta ou na quinta, e já era grande o número de carros saindo do Rio de Janeiro, carros, motos, e os repórteres estavam mostrando isso, e dizendo que havia motivo de muita atenção, de muito cuidado, porque tinha muito carro nas estradas, tinha muitas motos nas estradas, e eles estavam falando disso. E enquanto eles estavam falando disso, um acidente de moto aconteceu. Alguém assistiu isso aí junto comigo? Ninguém assiste nada aqui, meu pai. Isso foi às 6 horas da manhã. Quem vê o jornal das 6 aqui? Nada demais, querido. Uma moto se esbarrou com outra, e moto é isso, né? Moto não pode encostar que ela cai. E eles caíram e se levantaram, mas não foi nada. Mas eu estou falando isso porque tem muito a ver com o que estava acontecendo aqui. Jesus estava no caminho para Jerusalém, e no caminho ele ensinava, e no caminho ele pregava, e no caminho ele instruía, e ele estava falando sobre como às vezes é difícil os relacionamentos no ministério. Ele estava falando sobre perdão, ele estava falando sobre tropeços, ele estava falando sobre obediência, os benefícios, ele estava falando que tem horas que você tem que fazer o que Deus manda você fazer, para você colher os benefícios, para você colher os resultados, não é? Ele estava falando de ouvir a voz de Deus, e fazer o que Deus quer que você faça. Ele estava falando dessas coisas, e ele ia passando pela Galiléia e por Samaria,
quando 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus. Presta atenção como as coisas se casam. O que ele estava falando e os 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus. Só para lembrar, mensagem do domingo passado, né? Quem está indo ao encontro de Jesus, está indo para um caminho ou para um descaminho? Quem está indo para Jesus está indo para o mais ou para o menos? O mais. Só para lembrar, né? Coisas, né? Então eles foram ao encontro. Então a gente entende que quando uma pessoa vai ao encontro de Jesus, como você está fazendo nessa manhã, você está vindo para o mais. Você está vindo para o caminho que Jesus tem para você. Quando você foge de Jesus, você está fugindo do caminho que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? E diz a palavra que eles ficaram de longe porque eles eram leprosos. E a lei exigia, a lepra era e é uma doença contagiosa. Hoje ela está sob controle por causa de medicamentos, não é? Mas a lei exigia que as pessoas não tivessem, quem tinha lepra não tinha contato com as outras pessoas. Então as pessoas eram arrancadas de casa, eram arrancadas da família, eram arrancadas do seu trabalho e elas iam para lugares ermos, onde ali elas ficavam, onde elas dependiam completamente da caridade das pessoas. Não tinha INSS naquele tempo, não é? Então eram pessoas que viviam em isolamento social, coisa que a gente conheceu aí e conhece, né? Então eram pessoas que viviam excluídas, banidas, isoladas, como se elas não fizessem parte da sociedade, como se elas não pertencessem às famílias que elas pertenciam, não é? Então, elas viviam uma situação bastante difícil. Eu soube de um paciente, parente de uma pessoa que eu conheço, que teve Covid, foi internado, ficou em CTI, se recuperou e foi para casa. E na primeira noite em casa, não conseguiu ficar sozinho no quarto. Entrou em pânico. Não, vocês não vão me deixar aqui sozinho nesse quarto. Porque CTI, né, queridos? Quem já teve a infelicidade de passar por um CTI é um campo aberto. É um campo de batalha. É luz acesa o tempo todo, é movimento o tempo todo. E aí a família levou ele para casa e disse, olha, bota ele no quarto, quarentena, ninguém contato com ele, bota a comida na porta. O homem entrou em desespero e pediu para voltar para o hospital. Já está em casa de volta, graças a Deus, os médicos convenceram ele que o melhor lugar era em casa. Mas ficar sozinho, isolado, distante dos outros, é muito difícil, queridos. Não é uma coisa fácil. Não é você se sentir excluído, banido, desprezado. É uma coisa que alguns de nós já vivemos em vários níveis. Você talvez já tenha vivido isso alguma vez. Aí eles, de longe, eles gritaram, mestre, compadece de nós. E é bom a gente ver aqui, queridos, que Deus ouve também a voz dos excluídos. Que Deus ouve também a voz dos isolados. Que Deus ouve também a voz dos que estão sozinhos, não é? Que Deus ouve a voz daqueles que dizem para eles que eles não pertencem, que eles não merecem, que eles não podem chamar o nome de Deus, que eles não podem falar com Deus. Não sei se você já passou por isso, mas eu, no meu tempo de incredulidade, eu rezava. Quem aqui rezava, querido? Eu falava com Deus. E às vezes tinham pessoas que diziam, você não tem direito de falar com Deus. Quem é que te dá direito ou não de falar com Deus? Né? Então é bom a gente ver aqui, Jesus, ele ouve a voz dos excluídos. Ele ouve a voz daqueles que se sentem abandonados, desprezados, sozinhos.
E ao vê-lo, Jesus disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que os sacerdotes? Porque os sacerdotes, querido, é que davam o alvará de soltura. Podemos dizer assim. O sacerdote é que dava alta. Era o sacerdote, é quem liberava as pessoas, os leprosos, no caso, que tinham sido curados, que a lepra, tem uma lepra que é benigna, só para dar informação, e ela regride. A pessoa fica boa, porque ela é benigna. Ela aparece, dá uma sintomatologia, e depois sozinha ela desaparece. Certamente isso acontecia naquele tempo. E o sacerdote examinava, não, ele não tem mais lesão nenhuma. A lepra é uma doença que se mostra na pele. Olhou, você vê. Então, o sacerdote é quem liberava, pode voltar para casa, pode voltar para a família, pode voltar para o trabalho. Amém? Amém. Repetindo. Sempre que Jesus fala, ele pede alguma coisa. E ele pede alguma coisa porque ele tem uma boa intenção. Amém? Ele pede alguma coisa porque ele tem um benefício que ele quer te dar. Ele tem uma bênção que ele quer te dar. Talvez nesses dias Deus esteja falando com você e te pedindo alguma coisa. E por trás dessa alguma coisa que ele está te pedindo, ele tem uma boa intenção com a tua vida. Ele tem algo que vai trazer um benefício para você, que vai abençoar você. E foi o que aconteceu aqui. Eles foram ao sacerdote, a gente não sabe se eles chegaram lá, se não chegaram, não está preciso aqui. Eles indo ao sacerdote, eles foram purificados, eles foram curados. Quer dizer, eles obedecendo ao que Jesus tinha pedido para eles, eles foram curados. Amém. Só que um dos 10, vendo que tinha sido curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Será que tem alguém aqui que é capaz de dar um glória a Deus em alta voz? Não, eu quero um glória a Deus em alta voz. As mulheres sabem dar glória a Deus? Os homens sabem dar glória a Deus? Esse homem aqui. Pelo que você hoje, guarda isso, querido, pelo que você hoje daria um glória a Deus em alta voz se acontecesse? Ah, que beleza. O que, minha irmã? O livramento? Isso aí, a cura de alguém. O livramento de alguém. Não é? Eu acho que nós daríamos aqui um glória a Deus se amanhã o jornal anunciasse, acabou a pandemia. Aí a gente ia gritar muito, querido. Ia glorificar muito o nome do Senhor. E eu quero que você preste atenção aqui, que tem uns detalhes. Esse texto é lindo. Ele tem uns detalhes que Jesus diz que este que voltou para agradecer, está escrito, este era samaritano, ou seja, era estrangeiro, não era da casa de Israel, era uma pessoa fora da aliança de Israel com Deus. E Jesus diz, esse era samaritano. E por que ele enfatiza isso, querido? Porque os samaritanos, eles eram judeus misturados. Quem é que é misturado? Tem alguém misturado? Eu sou misturado. Eu tenho Portugal e Alemanha dentro de mim. Fora Brasil também. Tem alguém aqui que é misturado? Baiana?
Alemanha, minha avó era alemã. Então, presta atenção, queridos. Então, havia um preconceito contra os samaritanos. Não é? Eles eram tratados, presta atenção que eles eram, de uma certa forma, os samaritanos eram tratados como os leprosos eram. Olha, a questão aqui era a lepra. Viviam banidos, escondidos. Os samaritanos, queridos, eles também eram assim. Eles também eram banidos, desprezados, muitas vezes debochados, né, porque eram considerados hereges, eram considerados traidores, eles não pertenciam a Israel. Então a gente vê aqui a predileção do Senhor Jesus por aqueles que são excluídos. A igreja fica calada agora, né? Por aqueles que são desprezados, por aqueles que são considerados, que não fazem parte, que não têm direito. Olha o Senhor Jesus aqui dando uma atenção, tanto aos leprosos e chamando a atenção sobre os samaritanos. Não é? Nunca se esqueça, querido, que Jesus era amigo dos pecadores. Dá uma cutucada no teu irmão, não se esqueça que Jesus era teu amigo. Aliás, ele é teu amigo. Ele é amigo dos pecadores. Ele é amigo daqueles que são desprezados, são abandonados, são deixados para lá. Amém, querido? Amém. Agora presta atenção. Outra vez aqui, querido, outro detalhe. Quem são as pessoas que chamam a atenção de Jesus? Você canta aí, olha para mim, Senhor. Presta atenção, quem são as pessoas que chamam a atenção de Jesus? Amém? A gente pensa que só quem chama a atenção de Jesus são as pessoas gratas, agradecidas, né? Mas Jesus mostra aqui que ele não presta atenção só nos gratos, ele presta atenção também nos ingratos. Isso é uma palavra para a gente, querido. Né? Ele presta atenção também nos ingratos. Né? Ele diz assim, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Só este estrangeiro veio dar graças a Deus? Só esse estrangeiro é que veio agradecer? Não é? O Senhor Jesus ficou surpreso de uma pessoa ser curada de lepra e não agradecer. Em questão de gratidão, ingratidão, como o Senhor Jesus, nós também às vezes temos surpresas. Porque de uma pessoa de quem você esperava gratidão, você recebe o quê? E de uma pessoa que você esperava ingratidão, ela te surpreende, te agradecendo, voltando para agradecer. Amém, queridos? Vocês estão aí? Amém. A gente sabe, querido, que na maioria dos casos, na vivência, o que prevalece é o que, querido? É a gratidão ou a ingratidão? O que é que prevalece? Vocês não estão me respondendo. O que é que prevalece? O que prevalece, querido? Infelizmente, é a ingratidão. Você vê que a ingratidão aqui perdeu. A ingratidão ganhou de 9-1. 9 foram ingratos e 1 foi grato. Né? Eu acho que eu já contei isso aqui. Se eu contar, me perdoe outra vez. Mas na véspera da minha ordenação, na véspera, houve uma reunião com o fundador da igreja, na ocasião, Bispo Roberto, com todos aqueles que iam ser ordenados no dia seguinte. Eram mais de 25 homens. Não sei se tinha mulher, não. Né? A igreja mudou muito.
E aí o bispo Roberto compartilhou com a gente, alguns já sabem disso, porque eu falo isso muito. Ele compartilhou que um dos maiores desafios que ele encontrou e que ele encontrava no ministério era lidar com ingratidão. E eu nunca me esqueci dessa lição que ele deu ali para a gente. Que se nós estávamos querendo ir para o ministério, servir a pessoas, pregar para pessoas, cuidar de pessoas, nós precisávamos estar preparados para lidar muitas vezes com ingratidão. E a igreja fica quieta, calada. E aqui nesse caso, querido, Jesus fez questão de valorizar a gratidão do samaritano. Ele não deixou de perceber a ingratidão dos nove, ele percebeu. Então, querido, quando a gente é ingrato a Deus, Deus percebe, Deus vê. Mas ele aqui valorizou, né, a gratidão do samaritano. Embora ele tenha ficado, cadê os outros que não vieram para agradecer? A gente conhece, pela palavra de Deus, querido, que tem certas pessoas que elas conseguiram chamar a atenção de Jesus. Bartimeu começou a gritar, esses aqui também gritaram, não é? Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Quem mais chamou a atenção de Jesus? A mulher com hemorragia, Zaqueu. Quem mais que chamou a atenção de Jesus? Aquele pai disse: olha só, teus discípulos oraram pelo meu filho, mas não aconteceu nada, se pode fazer alguma coisa? E Jesus disse: podes, tudo é possível ao que crê. Então nós vemos, queridos, na palavra de Deus, pessoas que chamaram a atenção de Deus com as suas ações, com as suas palavras. E no caso aqui, o agradecimento desse samaritano chamou a atenção de Jesus. Por quê? Porque ele não era judeu, ele não era filho da aliança, ele era uma pessoa de fora, era uma pessoa misturada, era uma pessoa que não servia numa igreja. Deus pode responder a oração de uma pessoa que não está numa igreja? Deus pode tudo, minha gente. Quantas orações Deus respondeu para você quando você nem servia a Deus? E nem sabia quem era Deus? Mas num momento lá de angústia, de aflição, você clamou por Deus. E Deus te socorreu, dê graças a Deus. Então, Jesus aqui, queridos, ele ficou muito agradecido, ficou muito sensibilizado com o agradecimento do samaritano. Em primeiro lugar, porque ele voltou para agradecer. Isso aqui é raro, minha gente. Uma pessoa voltar para agradecer. Olha, eu conto nos dedos de uma das minhas mãos as pessoas que um dia estiveram nessa igreja, assistiram um culto, foram embora. Aí chegaram na rua, o pastor estava indo para casa, mas o Espírito Santo me incomodou. Eu só voltei aqui para agradecer. Isso é raro, minha gente. É raro. Uma pessoa voltar e chega assim: Rose, obrigado por essa música que você cantou. Aquela oração que você fez diferença na minha vida. Não é, queridos? É raro isso. Então, em primeiro lugar, ele voltou. Segundo, ele voltou em voz alta. Ele deu um testemunho. Ele levantou a voz. Ele não teve vergonha de falar o que Jesus tinha feito na vida dele. E terceiro, querido, ele demonstrou a gratidão dele se prostrando aos pés de Jesus. Quem sabe agradecer, querido, às vezes recebe mais do que precisava. Amém, querido? Não é? Aquele filho, filha que sabe agradecer,
Você que é pai, você que é mãe, às vezes até dá mais do que ela pediu. Ninguém disse amém aqui. Tudo mão de ir. Mas quem sabe agradecer, querido, às vezes recebe um pouco mais. Foi o que esse homem recebeu, querido, porque os 9, aliás, os 10, receberam cura física. Mas os autores bíblicos, comentaristas, explicam que a palavra que foi usada aqui não é salvação de um livramento, não, é salvação da alma. Que esse rapaz, além de receber cura, ele recebeu também a salvação da sua alma. Então ele ganhou muito mais que os outros. Amém? E Jesus disse para ele: levanta-te e vá. A tua fé te salvou. Eu gosto de uma versão que dizia assim: levanta-te e segue agora o teu caminho. Como se Jesus estava dizendo para ele: olha, esse era o meu propósito. Essa era a minha intenção com a tua cura. Eu queria ver você curado, porque eu tenho um propósito com a tua vida. Eu tenho um plano com a tua vida. Eu tenho um rumo para dar para a tua vida. Amém, queridos? Isso que eu fiz, que eu deixei acontecer, uma doença, eu fiz com um propósito. Ah, meu irmão, dá uma olhada para trás, na tua vida. Na tua vida. Coisas que não foram boas, mas que Deus deixou acontecer. E que serviram para um propósito. Amém? Deram um novo rumo na tua vida. Deram uma nova direção. Você conheceu a salvação. Tem gente que vem pelo amor, mas tem gente que vem pela dor. Foi uma dor que te trouxe para Deus. Amém? Então, queridos, olhando esse texto aqui, a vida, ela traz oportunidades que não se perdem. Olha, isso aqui a gente tem que pregar muitas vezes. Me ajuda a pregar para quem está perto de você. Olha, esse ano, você vai ter oportunidades que você não pode perder. Glória a Deus. Estou trazendo a palavra para o nosso contexto, queridos. A vida, ela às vezes traz oportunidades que não podem ser perdidas. Quem aqui, como eu, olha para trás e se arrepende de uma oportunidade que você perdeu? Não é? O homem queria casar e você não quis. Agora está aí, empurrando o carrinho de feira. Então, querido, trazendo essa palavra para a nossa vida. 2021 vai trazer oportunidades para a sua vida que você não pode perder. Que você tem que agarrar. Então, presta atenção nisso. Por trás daquele grito do homem, porque o homem também deu um grito. Eu preguei, né, no início desse ano, o grito de Bartimeu. Esse homem aqui também fez parte de um grito. Esse homem pediu ajuda, esse homem agradeceu, e graças a essa oportunidade que ele teve de ter um contato com Jesus, Jesus não curou só a lepra dele, Jesus deu um novo rumo para a vida desse homem. Esse homem recebeu cura, esse homem recebeu salvação, esse homem recebeu a vida dele de volta. Quem é que aqui nesses dias está dizendo: eu quero a minha vida de volta? Tem alguém que quer a vida de volta? Que você está preso, porque você está isolado, você não pode fazer, tem que pregar de máscara. E talvez tenha gente aqui: eu quero a minha vida de volta. Esse homem recebeu, querido, um despertamento, não é? Uma restituição, uma nova vida. Esse homem ele viveu uma possibilidade que para ele era completamente impossível. Amém? Amém. Então, queridos,
Eu trouxe esse texto com esse sentido. Que 2021 traga isso para a tua vida. Amém? Que 2021 traga possibilidades para você que você nem imagina. Amém? Eu e Maria José estávamos assistindo um filme de Natal. Quem gosta de filme de Natal? Minha esposa adora filme de Natal, porque filme de Natal sempre acaba bem. E no filme de Natal que a gente assistiu, vou dizer o nome, Um Brinde ao Natal, um filme da Netflix. E a moça lá no meio do filme, vivendo um momento de carência financeira, desespero, a mãe com câncer, as coisas ficando piores dia a dia, e aquela moça disse uma frase que eu peguei para mim e já repeti várias vezes. Ela parou no meio daquilo tudo, não é filme cristão, mas ela no meio de tudo aquilo, ela parou, ela disse, existe uma saída, só que eu não estou vendo. Muito parecido com a gente começou o ano passado, né? Então, querido, hoje, você que vive uma série de dificuldades, por Deus eu posso dizer para você, que Deus tem uma saída, que Deus tem uma solução. Você ainda não está enxergando, você ainda não está vendo, mas Deus já tem uma solução para essa situação na sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí. Então, queridos, que 2021 seja um ano, apesar de tudo que nós estamos vivendo, que seja um ano que traga possibilidades que a gente não está vendo, traga oportunidades que a gente não está enxergando. Voltando para o texto, que expectativa tinha esse homem vivendo no meio de leprosos? Que expectativa tinha esse homem? No meio de leprosos. Cura não tinha. Vacina não existia e não existe até hoje. Para a lepra não existe vacina. Que expectativa esse homem tinha? No meio do que ele estava vivendo? Trazendo para a gente? Que expectativas eu tenho? Vivendo no meio do que eu estou vivendo? Alguém está aí? Amém? No meio do que você está vivendo, que expectativas você tem? Confiar, nós confiamos. Mas quando eu digo expectativa, estou falando de algo que aconteça, algo que mude, algo que se transforme. Dias melhores, uma saída. Isso aí quer dizer o quê? Esperança quer dizer o quê? Fé quer dizer o quê? Milagre, gostei. Vocês são tão... Eu tenho expectativa que uma situação mude completamente, da água para o vinho, que uma cura aconteça, que uma provisão financeira apareça, que uma situação que está amarrada e emaranhada seja resolvida pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para eu também poder dar um glória a Deus. Agora presta atenção, querido, que expectativas você tem hoje? Quando a oportunidade apareceu, né, esse samaritano, ele soube aproveitar. E ele fez o que Jesus pediu. Recebeu cura, e mais do que isso, ele recebeu um novo rumo para a vida dele.
Ele recebeu algo para o presente. Tem algo que Deus quer dar para você hoje. Para o presente, para esse momento. Mas Ele quer dar algo também para o teu futuro. Para o resto do ano. Amém? Algo que traga novas oportunidades, novas possibilidades, que traga novos caminhos, né? Vou ter coragem de dizer, olha, vou ter coragem de dizer isso. Esse ano vai acontecer algo que vai te surpreender. Por que vai te surpreender? Porque você vai cair em si, que foi Deus que fez. Não foi a tua santidade, não foi a tua espiritualidade, não foi a tua muita oração, não foi você. Foi Deus no seu amor que fez para você, porque Ele te ama. E Ele ouve a voz dos excluídos. Ele ouve a voz daqueles que estão no meio de situações que não sabem como resolver. Você pode dizer um amém? Amém. Então, queridos, eu queria fazer uma oração, em primeiro lugar, pelo ano de 2021. Depois nós vamos servir a ceia. Primeiro vou fazer uma oração. Quero que você chamasse sua atenção que foi a partir de uma doença incurável. O homem tinha lepra, é uma doença incurável. Uma das especialidades que eu tive foi nessa área. E eu me vi muitas vezes dizendo para determinados pacientes: você vai tomar esse remédio a vida toda. Porque o remédio, querido, negativa, a pessoa deixa de contagiar os outros. Então, às vezes eu dizia para as pessoas assim, olha, você vai tomar esse remédio a vida toda e mais de 10 anos. E as pessoas ficavam olhando para a minha cara assim. Acho que ele é doido. Porque era uma doença incurável. É uma doença incurável. Ela tem tratamento, mas não tem cura. Você entende isso, minha gente? Tem doença que tem tratamento, mas não tem cura. Foi a partir de uma doença incurável que Deus deu um novo rumo completamente diferente na vida desse homem. Então, às vezes, querido, uma fatalidade, uma tragédia, uma perda, uma falência, um conflito, é o começo de algo novo que Deus vai fazer na vida de uma pessoa. E isso muda tudo, minha gente. Você hoje está no meio de quê? Aquele homem estava no meio de leprosos. Ninguém ali tinha esperança. Mas foi a partir de uma situação assim que Deus deu um novo rumo à vida desse homem. Então entenda, queridos, que tem males que não são males. São bênçãos disfarçadas. São bênçãos escondidas. A igreja fica calada, né? É para você dar glória a Deus. Em vez de você ficar brigando com Deus. Ah, Deus, por quê? Ah, Deus, por quê? Guarda no coração. Que nem Maria. E um dia você vai entender por que Deus permitiu tudo o que Ele permitiu. Amém? E a minha oração é que Deus te dê vida para ver isso. Amém? Vida para ver o mal se tornar num bem.
Tem coragem de dizer isso para o teu irmão? Com desaforo e tudo? Meu irmão, que Deus te dê vida para ver um mal se transformar num bem. Amém, querido? Duas coisas, querido. Abaixe sua cabeça. Em primeiro lugar, tenha coragem de reconhecer no meio de que você se encontra hoje. O homem se encontrava no meio de leprosos. Ele se encontrava no meio de pessoas doentes, incuráveis. Você pode levar isso para outra área, querido. Você hoje se vê talvez no meio de uma briga, de uma contenda judicial, no meio de um desemprego, uma perda, uma fatalidade que aconteceu, uma infelicidade. No meio de que você se encontra? Esse homem se encontrava no meio de leprosos. E Deus mandou ele fazer algo. Então, uma pergunta para nós que temos coragem de reconhecer que estamos no meio de coisas que nós não sabemos como lidar. Tem aqui que está no meio de alguma coisa que vocês... Eu não sei como lidar com isso. Eu não sei. Eu faço uma pergunta para você. No meio disso que você não sabe como lidar, o que será que Deus está te pedindo para você fazer? O que será que Deus está te pedindo para fazer nesse ano de 2021? Que caminhos Ele está mostrando para você? Que direções Ele está dando para você? Pai querido e amado, em primeiro lugar, antes de nos aproximarmos dessa mesa, nós queremos reconhecer, Pai, que nós estamos iniciando 2021, alguns de nós, no meio de situações bastante difíceis. No meio de situações que talvez a gente não veja a saída, a gente não veja uma solução, a gente não saiba como resolver, muito menos a gente não sabe nem o que fazer. Pai, olha para nós com o mesmo carinho que o Senhor olhou para aqueles 10 leprosos. Havia muita gente ingrata ali. Mesmo assim, o Senhor abençoou. Então, ouve a oração de cada um. E que 2021, Pai, traga oportunidades que levem a vida da gente por um outro caminho, por um novo rumo. Que planos sejam mudados, que coisas venham a acontecer e coisas que venham nos surpreender, porque serão muito além daquilo que nós imaginávamos como o melhor para nós. Então eu oro, Pai, para que 2021 seja um ano abençoado na vida do meu irmão. Mesmo que ele esteja começando 2021 no meio de uma porção de coisas que só trazem desesperança, só trazem medo, aflição, que no meio disso, Pai, o Senhor faça algo inteiramente novo na vida dele, na vida dela, na família, no trabalho, na profissão. Que ele tenha um 2021 com oportunidades que ele nunca imaginou que iam aparecer e que ele ia ter coragem de abraçar. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa cada pessoa aqui presente, cada família. Dá o melhor 2021 que o Senhor pode dar para a vida de cada um. Nós oramos no nome de Jesus.
Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Agora deseja aí um feliz 2021 para o teu irmão. Deseja, dá uma palavra para ele aí. Aleluia. Aleluia. Você pode abaixar sua cabeça. Que o Espírito Santo te oriente nessa hora. Eu gosto sempre, ao participar do pão, e aí você já pode tirar aí o recipiente do pãozinho. Mas eu gosto sempre de participar, de começar a Santa Ceia, pedindo perdão a Deus. Talvez esse ano tenha trazido, esse ano que passou, tenha trazido oportunidades que nós não tivemos coragem de abraçar. Parece que a pandemia colocou um medo geral. E alguns de nós ficamos como que paralisados, cristalizados, acomodados. Deixamos de fazer muita coisa porque botamos a culpa na pandemia. Eu estou falando de mim, tá, minha gente? Não sei se isso tem a ver com você. Então queremos pedir perdão, Pai. Porque o Senhor é um Deus que está sempre nos dando oportunidades. Está sempre abrindo portas. Mostrando caminhos. E às vezes nos falta fé, nos falta coragem, nos falta ousadia. Queremos te pedir perdão, Pai. Pela nossa ingratidão, Pai. Todos nós que estamos aqui, temos muitos motivos para agradecer. Agradecer porque estamos vivos. Tem muita gente que gostaria de estar aqui hoje agradecendo, mas não está mais no nosso meio. E nós estamos aqui, de mãos levantadas, agradecendo. Queremos te pedir perdão, Pai, porque esse foi um ano de muitas reclamações. Foi um ano que reclamamos muito. Reclamamos de tudo e de todos. Reclamamos até do Senhor. Então, Pai, nós queremos te pedir perdão, Pai. Porque às vezes nós, com as nossas palavras, nossos atos, nossas escolhas, também somos ingratos, como esses 9 homens foram. Receberam cura e nem agradeceram. E nós também, Pai, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos deu saúde, estamos respirando, estamos vivos, estamos trabalhando, estamos correndo atrás de trabalho, porque é o Senhor quem tem nos ajudado. Então perdoa, Pai, as minhas muitas reclamações desse ano que acabou. Quem tem coragem de fazer essa oração aí? 3 pessoas. Perdoa-nos, Pai, as nossas muitas reclamações. Perdoa, Pai, as nossas exigências. Perdoa as nossas cobranças. Perdoa, Senhor, o nosso perfeccionismo. Perdoa porque nós queríamos de um jeito, o Senhor não fez de um jeito, fez do outro. Pai, que o Senhor nos perdoe. Não podemos entrar em 2021 carregando ingratidão. Muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. Vai, meu irmão, faça a sua oração. Agradeça a Deus. Não estou escutando oração nenhuma. Agradeça a Deus. Agradeça as pessoas que te ajudaram. Alguém te ajudou?
Alguém te ajudou no meio disso tudo? Eu sou grato, Pai, de coração pela vida do pastor João, pastor Rafael. Sou grato pelos nossos músicos, cantores, introdutores, intercessores. Obrigado, Pai, por essa turma fiel que esteve aqui comigo. Estivemos com a igreja aberta, Pai, desde julho. E essas pessoas aqui conosco, nos dando força, nos dando ânimo. Dizendo, não desanima, pastor. Vamos prosseguir, vamos continuar. Dá para você ir, João, eu vou. Dá para você ir, Rafael, eu vou. Deixa comigo que eu vou. Obrigado, meu Pai, por os nossos diáconos, introdutores. Obrigado, Pai, por todas as pessoas que nos ajudaram e estão nos ajudando. Obrigado pelos dizimistas, Pai. Obrigado pelos ofertantes. Obrigado por aquele que não esqueceu da casa de Deus. Temos muita gratidão, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração. E se nós nos esquecemos de alguém, nos ajuda a nos lembrar e agradecer essas pessoas que nos ajudaram, que nos fortaleceram, que nos revigoraram. Muito obrigado, Pai. Perdoa toda a nossa ingratidão, perdoa a nossa dureza de coração, perdoa as nossas reclamações, perdoa as nossas exigências. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa esse pão que representa pão aqui para nós, Pai. Abençoa que representa teu corpo, que foi moído pelos nossos pecados. Ó meu Pai, que ao participarmos desse pão, milagres aconteçam na nossa vida. Pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, pessoas sejam restauradas. Que toda tristeza, que toda saudade, que toda depressão, que toda infelicidade caia por terra. E um óleo de alegria venha sobre a vida do meu irmão. Eu abençoo esse pão e nós participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Antes de tomar o cálice, eu gostaria de fazer a oração que os leprosos fizeram para Jesus. Uma oração tão simples, querido, mas que provocou tanta coisa. Mestre, tenha compaixão de nós. Nós podemos fazer essa oração, querido, como igreja. Mestre, tenha compaixão de nós. Podemos fazer essa oração como Brasil. Mestre, tenha compaixão do Brasil. Tenha compaixão do Rio de Janeiro. Mestre, tenha compaixão daqueles que estão internados, daqueles que estão isolados. Diga para Deus, Mestre, tenha compaixão da minha família. Quem tem família complicada aí, diga amém. Tenha compaixão da minha família. Quem é que tem coragem de dizer, Mestre, tenha compaixão de mim? Uma oração tão simples, querido, que você pode repetir várias vezes. Então, Pai querido, ao pegarmos nesse cálice, que representa teu sangue, nós queremos orar com a Bíblia, queremos orar com a palavra. E às vezes, como diz a Bíblia,
Não é o muito repetir que faz Deus ouvir a nossa oração. O que faz Deus ouvir a nossa oração é fé, é esperança. Os leprosos disseram: Senhor, compadece-te de nós. E compaixão é uma coisa que Deus tem sempre. Então, meu Pai, cada um de nós agora está fazendo a sua própria oração. Talvez você possa pedir: Senhor, tenha compaixão da Dona Leia. Alguém de quem você se lembra agora. Tenha compaixão de alguém que está indo para um descaminho, que em vez de se aproximar de Jesus, está se afastando de Jesus. Você conhece alguém? Profetiza que 2021 vai ser um ano que vai fazer diferença na vida dessa pessoa. Amém, queridos? Aplique essa palavra. Compadece-te do Brasil, compadece do Rio de Janeiro, compadece da Igreja Nova Vida, compadece do Quartete, da minha família, da minha vida. Compadece-te de nós, Senhor. Pai querido, nós oramos porque confiamos na Tua palavra, e a Tua palavra é verdadeira. Abençoamos esse cálice que representa Teu sangue, derramado pelos nossos pecados. É graças ao Teu sangue que nós temos salvação, que nós temos vitória, que nós temos restauração, que nós temos livramento, que nós temos libertação, que nós temos cura, que nós temos revestimento da Tua graça. Ó meu Pai, ao participarmos desse cálice, que um milagre aconteça dentro de cada um de nós. Nós abençoamos esse cálice e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Participe do cálice, dê glória a Deus e exalte o nome do Senhor.